liderança do conselho desta igreja, na pessoa do presbítero Giuliandro, que me chamou, e estamos aqui para servir. Sou bacharel em teologia, sou candidato ao Sagrado Ministério, mas acima de tudo, servo do Senhor e servo dos irmãos. Convido que os irmãos abram suas Bíblias comigo na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Vamos ter nossa meditação hoje à noite no capítulo 2, dos versos de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Talvez fique um pouquinho diferente dos irmãos, mas eu convido que os irmãos acompanhem e depois permaneçam com suas Bíblias abertas. Diz assim a palavra de Deus. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus, eterno e bondoso Pai, eis aqui a Tua palavra. Te louvamos e Te glorificamos, Teu santo nome, pois ela é perfeita em tudo que ela nos ensina. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor quis se revelar a nós e por causa da Tua boa vontade, por causa do Teu favor, hoje nós podemos estar aqui, Te conhecendo um pouco mais, Te louvando e colocando diante do Senhor as nossas orações. Te pedimos que nos faça entender a Tua palavra, para que nós possamos vivê-la e praticá-la no nosso dia a dia. No nome de Teu Filho amado Jesus Cristo que Te oramos. Amém. Irmãos, essa carta que Paulo envia à igreja situada em Éfeso, era uma carta que estava muito preocupada, o apóstolo Paulo estava muito preocupado em ensinar a igreja a ser igreja. É uma carta que fala sobre igreja. É verdade que nós vamos ter alguns assuntos variados. Por exemplo, nos primeiros 3 capítulos vai ter muita parte teórica. Paulo vai falar sobre Deus elegendo o seu povo. Paulo vai falar sobre a obra do Deus triuno, o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo trabalhando para a nossa salvação, trabalhando para a produção de um povo para si, vamos dizer assim. E no capítulo 2, nós vamos ver Paulo falando a respeito ainda dos fundamentos da nossa fé. Até o capítulo 3, a gente ainda vai ter essa parte um pouco mais teórica ou teológica, se os irmãos preferirem. E do capítulo 4 até o final,
nós temos uma parte mais prática. Paulo aborda o que é que isso que a gente vai ver hoje tem a ver com a vida prática. Não que a gente vá deixar de fazer isso também, mas Paulo está preocupado com isso. Então ele está querendo ensinar a igreja como ser igreja. A cidade de Éfeso, que Paulo escreve essa carta, que foram aqueles que receberam esta carta, era uma cidade que tinha muita idolatria. Era uma cidade que adorava uma deusa chamada Diana ou Artemis, depende se você vê ali dos gregos ou dos romanos, né? Mas é a mesma divindade, é o mesmo ídolo. Eles tinham um templo que era uma das grandes maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. E eles se orgulhavam de ter esse templo. Essa cidade, ela se situava onde é o continente europeu. É bom a gente se localizar, porque muito daquilo que Jesus fez, por exemplo, Jerusalém, Judéia, Samaria, aquilo ali ficava nas extremidades ali do continente asiático, onde hoje ali a gente chama de Oriente Médio, né, que é pertinho ali da Europa. A parte de Éfeso era aonde hoje é o continente europeu, é uma cidade onde hoje está situado o continente europeu, e foi a primeira cidade onde Paulo testemunhou, da Europa, onde Paulo testemunhou a respeito do Evangelho. Então era uma cidade onde o Evangelho era algo totalmente novo para aquelas pessoas. Ninguém tinha ouvido falar de Jesus. Quando ouviram falar de Jesus, houveram várias conversões. Isso a gente vê lá em Atos capítulo 16, se depois os irmãos quiserem dar uma pesquisada. A gente vê ali as primeiras conversões que ocorrem na cidade de Éfeso e o impacto que o trabalho de Paulo teve ali naquele lugar. Então, irmãos, por que eu trouxe essas informações, que a carta está preocupada? A gente não vai ler a carta toda hoje, isso é verdade, mas quando a gente lê um trecho das Sagradas Escrituras, é muito importante a gente saber o que é que a carta toda fala, se for uma carta, obviamente. Então, a gente precisa entender o que é que esse texto vai falar para nós em consonância, de acordo com todo o resto do livro. Então, quando a gente entende que é uma carta que está preocupada com a igreja, então a gente olha para o que está escrito aqui e se pergunta sempre o que é que isso tem a ver comigo. Então vamos ao texto, irmãos. Leia de novo comigo aqui o verso 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Irmãos, aqui Paulo está preocupado em mostrar uma coisa para os efésios. Ele está preocupado em mostrar que aqueles que são crentes hoje, um dia não foram. E aqueles que não são crentes, eles estão mortos. A figura que o apóstolo Paulo nos traz, o Novo Testamento nos traz, é uma figura muito emblemática, irmãos. Aquele que não está em Cristo, ele está morto. Aquele que não tem o Senhor Jesus Cristo, ele está morto. Ele não tem vontade, ele não sabe o que é feito dele, ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe de onde ele vem, ele não sabe nada a respeito do que está acontecendo ao seu redor, porque ele está morto. Ele não tem consciência, ele não tem, obviamente, vida. E estes eram aqueles que Paulo fala, vocês quem? Aqueles que estavam recebendo a carta, os efésios, os crentes de Éfeso, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que Paulo fala aqui, irmãos, com transgressões e pecados, Paulo não está se repetindo, ele não está falando a mesma coisa duas vezes. São coisas muito parecidas, mas a palavra que é traduzida aqui por transgressões, ela tem uma ideia de errar o alvo. E a palavra que é traduzida por pecados, ela tem a ver com algo mais intencional. Então a gente poderia dizer assim, quando Paulo fala transgressões e pecados, ele está falando daqueles pecados intencionais e daqueles pecados não intencionais. Quando você tenta acertar o alvo
e você erra. Isso é transgressões aqui nesse texto. E a palavra pecados é quando você sabe o caminho, mas mesmo assim você anda para outros lados. Você sabe que para você sair, chegar até o portão da igreja, você tem que ir por aqui, mas você, por alguma coisa na sua cabeça, você quer ir por outro lado. Você não vai chegar até ali. Então isso é sair do caminho, é o que está traduzido aqui por pecados. Irmãos, isso fala conosco. Quando Paulo ele aponta aqui para os Efésios, ele aponta para todos nós. Todos nós, quando ainda não tínhamos Cristo em nossas vidas, nós éramos mortos. Nós estávamos separados de Deus. Nós éramos inimigos da pessoa de Deus. Nós odiávamos a Deus e odiávamos a Cristo. Até que um dia Ele nos transformou e agora nós podemos amar a Cristo. Mas antes disso, nós odiávamos a Cristo. Estávamos presos, tanto nos pecados que nós cometemos de forma intencional, como aqueles que a gente até tenta acertar, mas não consegue. Verso 2, nos quais vocês andaram noutro tempo. Então, aqui a ideia, irmãos, quando Paulo fala nos quais vocês andaram, quando ele fala andaram, ele não está falando isso aqui, caminhar de um lado para o outro. Ele está falando a uma vida constante. Então, quando Paulo fala nos quais vocês andaram, ele está falando que aquela pessoa que não tem Cristo, que ela não é crente no Senhor Jesus Cristo, ela vive constantemente em pecado. Mas eu conheço o meu vizinho, é um cidadão exemplar, um cara que não faz mal a ninguém, um cara que é um bom pai, um bom marido, a esposa não reclama dele. Eu não sei se você conhece esse cidadão, mas vamos lá que você conhece. A esposa não reclama dele, os filhos não reclamam dele, ninguém reclama dele, mas não é crente. Então, irmãos, ele está morto em seus delitos e pecados. Porque quando Deus olha para nós, irmãos, ele vê uma de duas coisas. Ou ele olha para nós e vê Cristo, que é o nosso caso com a graça de Deus, ou ele olha para nós e vê um montão de pecados. Porque basta só um, irmãos, basta só um pecado para nos separar de Deus. Mas nós não temos só um, nós temos incontáveis pecados. Mesmo aquelas pessoas que se acham pessoas boas, se acham pessoas retas, à vista dos nossos olhos pode até ser, mas à vista dos olhos de Deus, que é santo e perfeito, ninguém é. Então, aqueles que não têm Cristo, inclusive nós, um dia estivemos presos em nossos delitos e pecados. Segundo o curso deste mundo, como o texto continua dizendo no verso 2, o mundo aqui que o apóstolo está falando, irmãos, não é a criação. Não é o mundo que o salmista diz, Senhor, Tu é a terra e a sua plenitude. Não é este mundo que Paulo está se referindo. O mundo aqui que Paulo está se referindo é um sistema de pensamento que é oposto a Deus. Por exemplo, irmãos, isso pode ser das coisas mais escrachadas, como, por exemplo, legalizar o aborto. Não importa, irmãos, o quanto a gente relativize a vida humana, sempre vai ser assassinato, sempre vai ser infanticídio, sempre vai ser crueldade. Mas isso também pode ser coisas sutis, como, por exemplo, acharmos que se o Brasil for um país onde a educação for valorizada, então o Brasil terá salvação. Isso está errado, irmãos. Se nós pensarmos assim, nós estamos idolatrando a educação. A educação é uma coisa boa. É muito bom que nós possamos estudar, que nós possamos desenvolver uma profissão. É muito bom isso, irmãos. Mas isso não tem o poder de salvar a nossa nação. O único que tem o poder de salvar a nossa nação é Jesus Cristo. O único que tem o poder de transformar o ser humano é o Senhor Jesus Cristo. E Ele só faz isso através do seu Evangelho. Ele não faz isso através de educação, Ele não faz isso através de político nenhum, Ele não faz isso através de nada que venha de fora das Escrituras. Esse é o mundo.
Continuando o verso 2 ainda. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Irmãos, esse aqui é o diabo. Todo aquele que não tem um relacionamento de amizade com Jesus Cristo está preso num relacionamento, não de amizade, porque o diabo não é amigo de ninguém, mas de domínio do diabo. Deixa eu colocar nesses termos aqui. Ou você é servo de Cristo, ou você é servo de Satanás. Não existe meio termo. Se você está aqui me ouvindo agora, seja lá onde for, e você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então você é amigo de Deus. Se você não tem, você está em aliança com o diabo. E ainda dá tempo de você quebrar esta aliança. Ainda dá tempo de você reconhecer Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e Ele mesmo vai quebrar essa aliança e vai fazer uma aliança com você. Verso 3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, irmãos, aqueles que não têm um relacionamento com Cristo, aqueles que não são amigos de Deus, aqueles que não estão em paz com Deus, aqueles que não são servos de Deus, eles são dominados por três forças: pelo mundo, pelo diabo e pela carne. De forma semelhante aqui a mundo, a palavra carne também tem que ser bem compreendida. Mundo não é a terra, a criação, que Deus viu que tudo era bom. Não é isso, como a gente já viu. E a carne não é simplesmente isso aqui, como a gente está acostumado a ouvir. O pecado está na carne. Não, mas o pecado também está no nosso espírito, se nós não estivermos em Cristo. A carne que está aqui, irmãos, é o desejo pecaminoso que todo ser humano tem de satisfazer as suas inclinações de desobedecer a Deus. Irmãos, o mundo aí afora, outras igrejas também, que a gente ouve às vezes no rádio, a gente vê na televisão, o pessoal diz, pinta aí que o diabo faz tanta coisa que muitas vezes ele nem faz. Irmãos, minha opinião é que nosso maior inimigo não é o diabo, muitas vezes. Mas nosso maior inimigo somos nós mesmos. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos coisas erradas e colocamos a culpa no diabo, e o diabo não tem nada a ver com isso. Nós colocamos a culpa dos nossos pecados na tentação do diabo, mas muitas vezes o diabo não está nem preocupado em nos tentar, porque nem precisa. É a nossa carne, é a nossa própria vontade, é o nosso coração que nós alimentamos mais a carne do que o espírito, do que nós assistimos mais besteira na televisão do que lemos a Bíblia, do que nós passamos mais tempo falando da vida dos outros do que falando com Deus a respeito de nossos problemas, a respeito do nosso relacionamento com Ele. Se nós escolhermos esse caminho, irmãos, nós vamos alimentar mais a carne. Se nós escolhermos o caminho de uma vida devocional, de ler a palavra de Deus, de colocar nossas petições, nossas súplicas diante de Deus, orarmos mais, lermos mais a palavra, aí sim nós estaremos alimentando o nosso espírito e não alimentando a nossa carne. Aí sim o diabo vai precisar se preocupar com a gente. Enquanto isso, ele não precisa levantar uma palha. Como também os demais. Verso 4. Aí, irmãos, o verso 4 é um alívio para nossas almas. Paulo começa dizendo nos 3 primeiros versos: olha, vocês estavam mortos, debaixo do mundo, do diabo e da escravidão pecaminosa da carne. E aí no verso 4 você tem, mas Deus. Isso aqui agora vira a chave, irmãos. Agora a gente sai daquele cenário de cemitério, a gente sai daquele cenário de morte, de pecado, de escravidão, para um cenário de vida, de liberdade, de cuidado, de graça debaixo da pessoa de Jesus Cristo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa
do grande amor com que nos amou. Irmãos, nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos nada senão o castigo de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte. Por isso, irmãos, que aquilo que Deus nos dá, a gente chama de graça, ou melhor, a palavra de Deus chama de graça, porque é algo que não é merecido, mas nós vamos tratar isso no verso 8. Aqui o que Paulo está dizendo é que, por causa de duas grandes características de Deus, é que nós recebemos a graça. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou. Irmãos, é muito comum e muito prejudicial também, uma coisa que na nossa cultura eu vejo demais, é as pessoas tratarem a palavra amor como sendo um mero sentimento. Ah, eu amo você. Ah, eu amo meus filhos. Ah, eu amo minha esposa. Ah, eu amo meus irmãos. Mas se esse amor não virar prática, isso é hipocrisia. Isso é mentira. Porque na palavra de Deus, irmãos, amor não é um mero sentimento, mas amor é uma atitude, ou um conjunto de atitudes. O que é que João 3,16 fala, que versículo que é tão conhecido por todo mundo? Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito. O amor de Deus não é um amor só de palavra, irmãos, mas é um amor de atitude, que Ele fez algo, que Ele não fez somente algo, mas Ele entregou o que tinha de melhor. Isso é amor genuíno. Vamos continuar, irmãos, verso 5. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Então, irmãos, por causa da misericórdia de Deus e do amor de Deus, que não são apenas sentimentos, mas são atitudes, Ele teve a atitude de fazer o quê? Nos dar Cristo. De nos dar o seu Filho unigênito, o seu único Filho, o que havia de melhor, de entregar o seu primogênito, o seu unigênito, de entregar aquele que não merecia estar naquele lugar, nós merecíamos, de entregar a Cristo para sofrer a condenação da ira de Deus no nosso lugar, de entregar o seu Filho para ser humilhado, para ser escorraçado, para ser rejeitado. Irmãos, muitas vezes, ser rejeitado dói mais do que um soco, do que um tapa. Muitas vezes, certas palavras doem mais do que uma agressão física. Eu só consigo imaginar, irmãos, a solidão que Jesus Cristo experimentou. Quando Ele chama Pedro, Tiago e João, seus amigos mais próximos, diz: vigiem comigo aqui um pouco. E Ele vai orar e volta, eles estão dormindo. Ele, quando carrega a cruz, e seus apóstolos, nenhum vai ali o ajudar, ele é ajudado por outra pessoa, ele é ajudado por outro homem. Ele que tinha já prenunciado que Pedro ia o abandonar, e aí naquele exato momento, depois do cantar do galo, antes do cantar do galo, Pedro nega 3 vezes. Pedro, o seu amigo, aquele que era macho, disse: eu vou com o Senhor até o final, pulou fora. E na cruz, sofrendo pelos nossos pecados, irmãos, Jesus Cristo não estava com medo da coroa de espinhos, nem de um pedaço de madeira, nem dos pregos, não. Jesus Cristo estava angustiado porque ele ia sofrer ali a ira de Deus. Ele não estava com medo dos pregos. Não foi por isso que ele estava angustiado no Getsêmani na noite anterior. Ele estava angustiado por causa do que ele ia sofrer da ira divina no nosso lugar. E aí, a ponto de uma tamanha solidão de ele clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Então isso, irmãos, é um fragmento
de algumas coisas que a gente consegue observar do grande amor que está aqui. Do grande amor com que o Senhor nos amou. Que Ele nos deu vida. Pela morte de Cristo, nós temos vida. Porque Ele não ficou morto, mas Ele ressuscitou. E nós temos vida e vamos ressuscitar também. Porque Ele hoje não está no túmulo. Ele está no trono do universo, à destra de Deus Pai. Verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, o texto aqui está falando de coisas, não que ainda vão acontecer, mas de coisas que já aconteceram. Quando a gente pensa em ressuscitar, a gente pensa no final dos tempos, quando Jesus Cristo vai voltar e vai ressuscitar os mortos para serem ou julgados ou recebidos na morada eterna juntamente com Ele. E isso vai acontecer. Mas o que Paulo está falando aqui nesse texto especificamente não é isso. Ele está falando da ressurreição espiritual que nós já temos em Cristo. Ele está falando do fato de nós já sermos nova criatura. Ele está falando de que nós estávamos mortos, mas agora não estamos mais, porque Deus nos deu vida em Cristo Jesus, porque Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus. Mas Ele não apenas nos deu vida, Ele nos deu vida e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, irmãos. Irmãos, nós somos herdeiros da maior herança do universo. Não existe um milionário, um bilionário na face da terra que tenha algo mais valioso do que nós temos, irmãos. Não existe nada que você possa pedir a Deus que seja mais importante, mais valioso ou mais deleitoso do que a pessoa de Cristo na sua vida. Não existe nada, irmãos. Não existe dinheiro, não existe fama, não existe poder, nada disso. Tudo isso é passageiro. Mas o que nós temos em Cristo Jesus é eterno. A nossa vida com Deus, ela vai durar toda a eternidade. Esse é o tamanho do presente que Deus nos deu em Cristo. É o tamanho da eternidade. É infinito. Verso 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, por que Deus enviou o seu Filho? Foi para nos salvar? Foi. Foi para nosso benefício? Foi. Deus enviou Cristo para morrer na cruz para que nós não precisássemos ir para o inferno? Sim. Mas antes de tudo isso, Deus fez isso para mostrar a sua graça. Irmãos, nós só estamos aqui hoje, neste lugar, porque Deus quis mostrar quem Ele é. Porque Deus quis mostrar para seres humanos, para seres celestiais, para todo ser que tenha capacidade de entender alguma coisa, quem Ele é. Irmãos, todo ser humano tem uma noção de quem é Deus. Mesmo que não saiba o que nós sabemos a respeito de Deus. Que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, que fez uma aliança com Abraão, que fez uma aliança com Noé, que fez uma aliança com Isaac e Jacó, que fez uma aliança com Davi, que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Muitas pessoas não sabem disso, mas todo mundo sabe que existe um Deus. Porque o mundo que nós estamos, irmãos, ele grita apontando para um Criador. Toda a criação, ela aponta para um Criador. Tudo que nós conseguimos contemplar com nossos olhos, ouvir com nossos ouvidos, aponta, existe um Criador, que é poderoso, que é soberano e que está irado. É isso que a criação nos mostra.
Mas graças a Deus, por seu grande amor, por sua imensa bondade, que aprove a Ele se revelar de forma especial para a sua igreja. Porque nós sabemos que Ele é soberano, que Ele é todo-poderoso, que Ele está irado, mas nós também sabemos que Ele é misericordioso, nós também sabemos que Ele é bondoso, nós também sabemos que Ele não deixa de perdoar um coração contrito. Nós também sabemos que Ele recebe a pessoa que se arrepende. Nós também sabemos que Ele perdoa pecadores, irmãos, porque aprove a Ele se revelar. Antes de tudo, irmãos, Deus faz tudo para a sua glória. Irmãos, quando nós vemos lá nos evangelhos, por exemplo, Jesus dizendo: olha, aquele que não deixa pai, mãe, marido, esposa, tudo em favor de mim, para me seguir, não é digno de mim. Às vezes a gente pode entender isso de forma muito errada. Às vezes a gente pode olhar e dizer: Jesus não está sendo meio egoísta, não. Não sei se isso já passou pelo coração dos irmãos, mas pode passar. Irmãos, Jesus apenas está sendo, mais uma vez, gracioso. Porque não existe nada que nós possamos fazer com nossas vidas que seja melhor do que deixar tudo e segui-lo. Porque Ele é o centro de todas as coisas, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é o centro de tudo, Ele é o doador de toda a graça, toda a misericórdia, Ele que é o criador de todos os céus, toda a terra, todo o universo, Ele é que é o princípio e o fim. A melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida, irmãos, é deixar tudo e segui-lo. A melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida é colocá-lo em primeiro lugar. A melhor coisa que nós podemos fazer em nossa vida é buscar primeiro o seu reino. O resto vem depois. Quando qualquer coisa, irmãos, vem antes do reino de Deus, nós criamos um ídolo. Por que eu estou falando disso, irmãos? Porque nós temos o costume de olhar para os outros e ver idolatria só nos outros, mas nós muitas vezes somos idólatras. Não é porque na igreja do Senhor, na igreja evangélica, não tem imagens, que nós não sejamos idólatras. Nós podemos idolatrar uma profissão, nós podemos idolatrar o dinheiro, nós podemos idolatrar certos prazeres, nós podemos idolatrar pessoas, às vezes o marido, às vezes a esposa, às vezes um pai, às vezes um filho. Tudo aquilo que nós colocamos, irmãos, antes de Cristo, se torna um ídolo na nossa vida. E isso não reflete aquilo que Deus fez por nós. Isso não anda em conjunto com o que Deus está nos revelando aqui, porque tudo tem que ser para mostrar a riqueza da graça de Deus. Tudo que nós fazemos, irmãos, deve ser para mostrar quem Deus é, não quem nós somos, mas quem Deus é. Verso 8. Porque antes do verso 8, irmãos, suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nada disso, irmãos, nada disso pode ser jamais distanciado da pessoa de Cristo. Nós só estamos aqui hoje por causa de Cristo. Nós só vamos amanhã fazer o que nós fazemos por causa de Cristo. E tem que ser tudo por causa de Cristo mesmo. Conta-se uma história, irmãos, de um sapateiro, lá na época dos 1500 e pouco, na época da Reforma Protestante, um sapateiro que se converteu e chegou para Martinho Lutero, famoso reformador, e disse: olha, eu sou um sapateiro e me converti. O que é que eu faço agora? Talvez ele estivesse esperando Martinho Lutero dizer: agora vá virar ministro do Evangelho, agora vá pregar. Não que a gente não deva pregar, tá, irmãos? Não é isso que eu estou dizendo, mas me ouça. Não, talvez ele estivesse esperando: olha, agora deixe tudo e vá ser pastor. Mas não é isso que Lutero disse. Ele disse: olhe, faça o melhor sapato que você puder e venda para um preço justo. Porque é isso, irmãos, que nós, como dona de casa, como trabalhador, como estudante, é isso que nós podemos fazer para mostrar a riqueza
da graça de Deus em bondade para conosco. É fazer o que nós fazemos, aonde é que a gente estiver, mas fazer da melhor forma possível, porque nós fazemos para Deus. Verso 8, agora sim. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que, irmãos? Por que todas essas coisas? Por que tudo isso? Por que nós estamos aqui hoje? Porque nós fomos salvos pela graça de Deus. Pelo favor de Deus. Nós não merecemos a graça. Volto a dizer, porque aquilo que a gente merece chama-se salário. Quando você trabalha todo mês e recebe aquele pagamento, você está recebendo algo que é devido, porque você trabalhou. Você está recebendo algo que o seu patrão está lhe devendo, porque você já desempenhou o seu serviço. Mas a graça não. A graça nós recebemos sem ter feito absolutamente nada. Pelo contrário, tudo aquilo que nós fizemos não merece a bondade de Deus, mas merece a sua ira. Aquilo que nós fazemos, irmãos, sem Jesus Cristo, aquilo que nós fazemos por nossa própria vontade, sempre e sempre desagradará a pessoa de Deus. Porque aquilo que nós fazemos pela nossa própria vontade, aquilo que nós fazemos separados da pessoa de Cristo, sempre vai estar separado também da pessoa de Deus. Por isso, irmãos, que o apóstolo, ele é claro como cristal, porque pela graça vocês são salvos. Nós não fazemos nada para merecer a bondade de Deus, irmãos. Não existe barganha para com Deus. O que é que nós podemos oferecer a Deus por todos os seus benefícios? Nada. O que é que nós podemos oferecer a Deus para aplacar a sua ira, para que Ele não esteja mais irado conosco? Nada. Irmãos, tem uma ilustração que eu gosto muito de fazer, que eu acho que ela é muito clara e ela fala muito a respeito disso. Se chegarmos ali na rua, depois do culto, e acontecer algum problema, e se acontecer um problema no trânsito, e aí você se irritou, se estressou, perdeu a cabeça e você foi lá e agrediu alguém. Essa pessoa pode lhe processar, porque o nosso país tem leis. Nem sempre se cumprem, mas tem leis. Essa pessoa pode lhe processar, você pode ir até na delegacia ser fichado como agressor. Se você nunca tiver feito nada, nunca tiver quebrado a lei, você é réu primário, talvez nem fique muito tempo lá. Mas uma coisa é você agredir uma pessoa comum na rua. Outra coisa, irmãos, é você ir lá na Inglaterra e tentar agredir a Rainha Elizabeth. Aí, irmão, eu posso dizer a você, você nunca mais vai ver o sol nascer. Ou só vai ver o sol nascer quadrado. Porque uma coisa é você ir ali e me agredir. Quem é Patrick? Ninguém. É um comum, um cidadão qualquer. Mas outra coisa é você agredir a Rainha Elizabeth. Pode ser a mesma agressão, irmãos, mas a diferença entre Patrick e a Rainha Elizabeth é muita. Agora imagine, irmãos, a diferença entre a Rainha Elizabeth e o Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo. É uma diferença infinita, irmãos. Então, se uma agressão, uma ofensa contra a Rainha Elizabeth pode lhe gerar uma prisão perpétua, então, irmãos, uma ofensa contra o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, vai lhe gerar o inferno eterno. É por isso que nós precisamos tanto da graça. Porque só um pecado, irmãos, seria e é suficiente para que Deus justamente, de forma justa, condene as pessoas ao inferno. De forma nenhuma Deus é injusto. Deus não é injusto para ninguém. Para alguns Deus entrega justiça e para outros Deus entrega misericórdia, mas Ele não entrega injustiça para ninguém. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Verso 9, não de obras para que ninguém se glorie. Irmãos, não tem um ser humano na face da terra,
e nem nunca existiu, com apenas uma exceção, Jesus Cristo. Fora Jesus Cristo, não existe, nem nunca existiu, nem nunca existirá nenhum ser humano que tenha o direito de bater na porta do céu e diga: abra aí que eu vou entrar. Nenhum. Jesus Cristo tem esse direito. E é isso que está lá nos Salmos. Abram, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ali o salmista está falando de Cristo, mesmo sem Cristo ainda ter nascido, mas ele está falando da pessoa de Cristo. Quem é o Rei da Glória? É Cristo. Hoje a gente sabe. Ele teve o direito de bater na porta do céu e dizer: abra que eu vou entrar e vou sentar no trono. Nós não. Nenhum de nós tem direito de olhar para Deus e dizer: eu mereço a sua bondade. Nenhum de nós tem o direito de olhar para Deus e dizer: eu mereço isso aqui. Porque a única coisa que nós merecemos chama-se inferno. Tem uma canção que se cantava há muito tempo, eu creio que hoje em dia já saiu de moda, que dizia: restitui, eu quero de volta o que é meu. O pessoal que é do louvor deve conhecer. Não sei se os demais irmãos conhecem. Irmãos, isso é uma tolice, porque o que é nosso chama-se inferno. Nós não devemos procurar o que é nosso, mas procurar o que vem de Deus, graciosamente, não de nossas obras, porque nós não temos glória nenhuma. A glória é exclusivamente de Deus. Deus divide a sua graça, Deus divide a sua bondade, Deus divide a sua misericórdia, mas Ele não divide a sua glória com ninguém. Porque se Ele dividisse a sua glória, Ele deixaria de ser Deus. Então não queira se gloriar na presença de Deus. Pelo contrário, irmãos, se humilhe diante de Deus. Porque aquele que se humilha diante de Deus, a seu tempo, Deus o exaltará. É isso que está prometido na palavra. Verso 10, irmãos. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui, de semelhante modo ao que a gente já trabalhou antes, irmãos, essa aqui, feitura dele, precisa ser também explicado. Aqui Paulo não está falando a respeito da criação, do mundo. Todo mundo é filho de Deus. Não, irmãos. Só é filho de Deus aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é filho de Deus. Aquele que não recebe não é filho de Deus. Paulo está falando disso aqui. Quando ele fala: pois somos feitura sua, feitura dele ou feitura sua, dependendo da versão que os irmãos estão utilizando, ele está falando que nós, crentes, somos a obra-prima, somos feitura, somos criação dele, ou, em outros termos, nova criação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto é claro. Porque nós somos feitura dele, criado em Jesus para as boas obras. Primeiro, que os únicos que são criados em Jesus somos nós. Os outros, aqueles que não foram criados em Jesus, aqueles que não são nova criatura, aqueles que ainda não foram transformados, eles não têm capacidade de fazerem boas obras. Pode ser boa, repito, aos nossos olhos, mas aos olhos do Deus Santíssimo e Perfeito, nunca serão boas, nunca serão agradáveis, são só obras da carne. Mas o que seriam essas boas obras? Se você olhar por um breve momento o capítulo 5, dê uma olhadinha comigo no capítulo 5 de Efésios, avance algumas páginas ou alguns cliques adiante. Aqui, irmãos, a gente não vai ver uma lista completa, mas são só alguns exemplos de boas obras que o apóstolo nos traz aqui, nessa mesma carta. Capítulo 5, verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vivam em amor. Primeira obra, ser imitadores de Deus. Segunda obra, vivam em amor. Verso 3. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam
nem sequer mencionadas entre vocês. Verso 4: não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Verso 5: fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Deus. Verso 6: não se deixem enganar com palavras vazias. Verso 7: portanto, não participem daquilo que eles fazem, eles, os descrentes. Porque no passado vocês eram trevas, mas vocês agora são luz. Verso 15: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios. Aproveitem bem o tempo. Verso 18: não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher do Espírito. Verso 21: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Aqui, irmãos, está uma lista de boas obras para a gente fazer. Se apartar das obras das trevas, sujeitar-vos uns aos outros, considerarmos, irmãos, uns aos outros como superiores a nós mesmos, considerar o meu irmão mais do que eu. Nós temos uma vaidade no nosso coração muito grande, irmãos. A gente olha assim de lado e faz: quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é? Para me tratar assim. Irmãos, se nós fôssemos tratados como a gente merece, nós seríamos tratados muito pior do que nós já somos. Muito pior do que nós somos. Se o irmão que está do seu lado aí soubesse de você aquilo que Deus sabe de você, talvez essa pessoa nem do seu lado estivesse. Quando alguém falar alguma coisa ruim de você, irmãos, não fique tão triste, não. Você é muito pior. Quem está dizendo isso não sou eu. É a palavra de Deus. Mas Deus transforma isso. E você que está aqui hoje, você que está ouvindo essa palavra, que tem o Espírito Santo, que tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, você tem a capacidade de agradar a Deus. Você tem a capacidade, quando nós, irmãos, praticamos essas obras aqui e nos afastamos das obras más, nós estamos agradando a Deus. Continuamos sendo pecadores, falhos, extremamente falhos. Mas nós temos o privilégio, irmãos, de podermos viver uma vida que agrada a Deus. Jesus Cristo, quando estava sendo crucificado, no meio de dois criminosos, no meio de dois malfeitores, um zombava dele, mas o outro disse: Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, lembre de mim. E Jesus respondeu o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tem gente que olha para esse cidadão e diz: assim é bom demais. O cara faz o que quer na vida, pinta, borda, como dizia antigamente, né? Faz o que quer, e aí chega no final, se arrepende e é salvo. Irmãos, é uma pena que a gente pense assim, porque nós temos o privilégio, não de apenas, que isso já é um privilégio incalculável, de sermos salvos antes de morrermos, que é a única oportunidade que a gente tem de ser salvo antes de morrer. Nós não temos apenas esse privilégio, mas nós temos o privilégio de viver aqui para a glória de Deus. Isso não é um fardo, irmãos. Claro que o mundo não é fácil, é difícil, mas Deus, Jesus Cristo, prometeu que estaria conosco até o fim. Irmãos, a caminhada ela vai ser difícil, vai ter espinhos, vai ter pedras, vai ter dificuldades, mas Jesus Cristo está conosco. Nós não precisamos de mais nada, irmãos. Nós não precisamos de nada que nós possamos imaginar, porque o melhor de tudo, o melhor de todos, aquele que é maior, soberano, está conosco, está do nosso lado. E porque Ele está do nosso lado, que nós somos capazes de fazer boas obras. Irmãos, esse texto, ele nos explica muita coisa. Ele nos explica de que nós fomos salvos. Nós fomos salvos de sermos escravos do mundo, da carne e do diabo. Ele explica por quem nós somos salvos. Nós fomos salvos
por Deus, por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, ele explica para que também nós somos salvos. Nós somos salvos dos nossos pecados, da condenação do inferno, por Cristo, para boas obras. Nós não somos chamados, irmãos, para ficarmos parados. Na Bíblia tem uma série de dons que especialmente o apóstolo Paulo fala, mas nenhum deles está escrito esquentador de banco. Nenhum. Toda a igreja é chamada para servir, de uma forma ou de outra. Se você é sapateiro, faça o melhor sapato. Se você é professor, professora, ensine da melhor forma. Se você trabalha em casa, seja na sua ou na de outra família, faça o melhor serviço que você puder. Se você é servidor público, mesmo sendo servidor público, faça o seu melhor. Se você é empregado particular de alguma empresa privada, faça o seu melhor, trate as pessoas da melhor forma possível. Essa é a forma que nós servimos e engrandecemos o nome do Senhor. Essa é a forma que nós, na nossa vida profissional, praticamos boas obras. Se você é pai, seja justo, conduza a sua família ao temor do Senhor, lidere sua casa. Se você é mãe, esposa, seja submissa ao seu marido, auxiliadora, cuidando dos filhos da melhor maneira possível, cuidando da casa da melhor maneira possível. Você que ainda não é pai, que ainda é só filho, filha, respeite seus pais, honre seus pais, estude, trabalhe, faça o seu melhor. Se você é patrão ou se você é empregado, faça o melhor. Se você é patrão, trate bem os seus empregados. Se você é empregado, sirva com integridade o seu patrão. É para isso que nós somos chamados, irmãos. O mundo não está olhando para a Bíblia. O mundo está olhando para nós. Muitas vezes, tem gente que não quer nem passar daquele portão ali de fora, porque nós não damos bom testemunho. Porque as pessoas podem olhar para nós e dizer, para ser crente igual a fulano de tal, eu não quero. Que Jesus é esse? Diz que é crente, mas faz isso aqui. Porque o mundo está olhando para nós, irmãos. Por fim, irmãos, esse texto para mim é um texto muito querido. Foi um dos primeiros textos que, quando eu parei para estudar a Bíblia de verdade, foi um dos textos que mais me impactou. Porque ele mostra de onde Deus nos tirou. Ele mostra o tamanho da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Ele me faz ser mais humilde. Ele me constrange a ser humilde, porque eu sei de onde eu vim. Ele me constrange a ser grato, porque eu sei o que eu recebi da parte de Deus. Mas ele também me constrange a ser um servo operoso, a querer trabalhar para o Senhor com todas as minhas forças, porque eu sei o que Ele fez por mim, e eu sei o tamanho do sacrifício que Ele fez por mim, e eu sou devedor dEle da minha vida. Nós somos devedores da nossa vida ao Senhor. Então, irmãos, o que eu rogo a Deus hoje é que Ele nos ensine e que Ele nos constranja diariamente e nos dê forças para lembrarmos de onde nós viemos, aquilo que nós recebemos e para que nós fomos salvos. Que nós lembremos que nós somos salvos para dar frutos, não para ficar parados. Vamos orar. Senhor Deus bondoso, eterno Pai, te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Te louvamos porque, apesar de sermos pequenos, falhos, limitados, o Senhor não é. O Senhor é eterno, infinito, imenso em poder, glória, majestade. E o Senhor não deixa a Tua palavra voltar vazia. Te louvamos, ó Deus, porque não é por nossas obras que somos salvos. Te louvamos, ó Deus, porque a Tua misericórdia, ela nos alcança apesar de nós. E te rogamos, ó Deus,
nos fortaleça e nos ajuda para que nós possamos frutificar, fazendo valer a Tua graça que opera em nós, fazendo valer, Senhor, o nome que nós carregamos de cristão, de imitadores de Cristo, fazendo valer, Senhor, o sacrifício do Teu Filho. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos dá uma noite em paz e que a Tua palavra faça morada em nossos corações. No nome de Teu Filho amado Jesus Cristo que te rogamos. Amém.